sei se eu procurei a LIT porque eu estava com o objetivo de fazer uma mudança de vida. Eu me considero uma pessoa, na verdade, que já tinha bons hábitos, mas eu comecei a perceber algumas questões no meu dia a dia que eu queria implementar e conhecer melhor, e entender melhor sobre uma mudança mesmo. Eu também estou no momento que eu vou me casar, então admito que isso me impulsionou a procurar, mas sempre meu objetivo for algo não para o casamento, mas sim algo maior. Então eu procurei nesse momento, eu percebi que eu não estava entendendo muito bem algumas questões que eu acho que eram muito básicas, como de composição alimentar, qual a melhor forma de me alimentar mesmo. O que eu mais gosto com a experiência da LIT é que nós não temos dietas ou questões muito restritivas. Eu não acredito nesse tipo de modelo de comportamento. Eu acho que nós temos que ter uma alimentação e um dia a dia que é muito voltado para as necessidades e interesses de cada um. E eu percebo que isso acontece muito. Então, desde que eu comecei a fazer acompanhamento com a nutricionista, com a nutróloga, a cientista comportamental, sempre foi muito importante saber como que era o meu dia a dia, o que eu mais gostava de comer, o que faria sentido para mim ou não. E eu vejo isso como um processo mês a mês. Nunca foi imposto algo como uma dieta que funcionaria. Nós, inclusive, trocamos várias dietas até entender o que faz mais sentido para o meu corpo. E isso é algo que eu gosto muito. E acompanhando e vendo o que faz sentido ou não. Não existe algo muito restritivo, então eu estou num momento, como eu até comentei, meu casamento é daqui a 17 dias. Então, estou num momento de muitas comemorações. E isso não deixa o meu dia a dia mais restritivo, ao contrário, a gente conversa muito sobre, ok, esse mês vai ser mais intenso, o que a gente pode fazer nos outros dias normais para eu não ter que deixar de me divertir, de comemorar nos finais de semana. Então, eu acho que o que eu mais gosto é isso, não é uma fórmula para todo mundo, que é um atendimento totalmente personalizado. Tá, tá. Desde o início, sempre eu faço a primeira consulta com a médica. Então, desde quando eu comecei a fazer o tratamento com a LIT, a gente percebeu que por mais que eu tivesse mudando em relação à alimentação, exercícios, tudo, tinha uma série de coisas que elas não continuavam, eu não estava vendo realmente um resultado. Então, a médica foi atrás de uma série de exames. A gente teve todo um tratamento que foi bem completo. A gente descobriu que eu tinha hipotireoidismo, então isso também foi um fator que veio no meio desse tratamento com a LIT. E foi muito legal que mensalmente eu acompanho com a médica tanto essas minhas questões de como está a produção de hormônio, como que estão os resultados, e ela sempre faz as sugestões que são olhadas com outro olhar pela nutricionista. Então a nutricionista sempre olha o que foi sugerido pela Mariel e o que a gente pode colocar para adequar o meu dia a dia, ou fazer sugestões que também são mais ligadas para, por exemplo, a hora que eu vou na academia, o que eu posso comer antes da academia. Então, tem essas sugestões que são muito legais. Eu percebo que é um trabalho muito em conjunto em relação a isso. E, no caso, a cientista comportamental também ajuda bastante em entender o que eu tenho tido de dificuldade, que tipo de estratégias a gente pode ter para melhorar o que eu tenho encontrado de dificuldades mesmo. Então, para mim especificamente, eu não sou uma pessoa que tem muito problema com doces, mas eu sou uma pessoa que gosta muito de consumo de bebidas alcoólicas, principalmente no final de semana. Então, nós tivemos que ir atrás de algumas formas de resolver esse problema. Isso é algo que eu mudei muito na minha vida. Acho que eu costumava consumir bebida alcoólica umas 4 vezes por semana. E hoje eu tento consumir uma vez, e outras vezes, quando eu tô com vontade, eu tenho encontrado outras formas de fazer isso. Então, cerveja sem álcool, ou fazer um drink que não tenha álcool mesmo, com água sem gás, água com gás e limão, outros tipos de fruta. Então, acho que esse apoio de todos os lados é bem legal. Eu comecei a entender que, para mim, a pesagem todos os dias, ela é uma forma de eu entender melhor o meu corpo. Então, muitas vezes, por exemplo, eu mudei alguma coisa na minha dieta, e o que isso significa no meu corpo. Hoje eu não vejo essa questão de me pesar todos os dias como algo negativo para mim, mas já foi, e quando foi, eu até combinei na época com a cientista comportamental que eu ia me pesar com menos frequência,
E hoje em dia, como não é mais algo ruim para mim, eu gosto muito de me pesar todos os dias para entender realmente, beleza, eu comi tal coisa que estava fora do plano alimentar, o que isso significa na minha pesagem, o que isso traz de efeito. E eu não uso isso como algo punitivo, eu uso isso realmente como algo para entender. Então, beleza, eu vou beber esse final de semana, ou não vou beber, ou eu vou consumir isso que tá fora, e levar com leveza algo que eu consiga entender o meu corpo e a melhor forma de me alimentar. Sou muito fã do 100% online, e eu acho ótimo. Eu prefiro muito mais hoje estar conversando com alguém pelo computador do que ter que me deslocar até algum lugar e fazer uma consulta. Tem a balança, tem a fita. O melhor resultado, ele tá nos olhos e no que você tem com a sua autoimagem, né? Então, eu não sinto, assim, uma falta de ter que ir em algum lugar que alguém vai me medir por si só. Eu acho que, para mim, não faz diferença e, para mim, é fundamental ser à distância. Eu não sei se eu estaria hoje, se tivesse que fazer esse tratamento presencial, se eu estaria dedicando tanto tempo quanto hoje eu dedico, de ter, assim, esse encontro com 3 profissionais diferentes todos os meses. Eu não faria presencial, acho que eu nem teria esse tempo, sinceramente. Eu gosto muito dos relatórios semanais que ele faz. Então, eu acho que é muito legal, que mostra tanto evolução, também faz algumas sugestões do balanceamento do corpo, né? Que eu acho, que o app sugere para uma vida mais saudável, de perda de gordura, de ganho de massa muscular. Então, eu acho que esse acompanhamento é bem interessante. E ele mostra as curvas, né, do desempenho, que também é bem legal acompanhar. Foi algo que foi bem importante até para... Teve uma época que eu comecei a perder muita massa muscular e a gente começou a entender o que poderia fazer diferente, implementar na dieta para fazer essa curvatura voltar ao normal, para subir de novo. E a gente foi inserindo um pouco mais de proteína e vendo esses resultados que a gente foi planejando, eles funcionando e mostrando nas curvas, é bem legal. É um investimento, né? Então, eu acho que nós temos, às vezes, muitas questões de investir dinheiro em outras coisas e não achar que é caro e por que investir dinheiro na nossa saúde é. Eu vinha nesse momento de vida, fiz 30 anos esse ano e eu comecei a ganhar muito peso, também muito relacionado ao processo de hipotireoidismo. Eu tinha meu casamento, então eu tava com todas essas questões. Eu falei, bom, a hora é agora, eu vou entender mais, porque isso eu vejo que nós, como sociedade mesmo, tem uma série de conhecimentos que a gente não tem, e entre eles são conhecimentos nutricionais. Eu sempre me considerei uma pessoa que comia bem, então a minha alimentação sempre foi uma alimentação muito natural, com legumes, proteína, carboidrato, mas a questão de quantidades e hora e quanto tempo, isso para mim era algo que eu fazia muito de cabeça, então eu falei, não, agora tá na hora de entender um pouco melhor como meu corpo funciona, e para mim tem sido ótimo. Eu vejo completamente assim como a minha alimentação mudou e não de uma forma ruim, de hoje eu tenho que viver de uma forma super restritiva ou eu não consumo os alimentos que eu gosto. Isso não é verdade. Hoje eu simplesmente entendo melhor o que faz bem para o meu corpo e como isso facilita nas escolhas do dia a dia, em como eu organizo a minha alimentação. E é muito bom. Desde agosto do ano passado, acho que minha vida mudou por completo. Então, desde disposição, sono, ansiedade, uma série de questões, até a qualidade da minha pele e do meu cabelo mudaram. Eu sei que tem muito a ver também com o hipotireoidismo, mas ao mesmo tempo já tem um tempo que eu tô com os hormônios alinhados e ajustados. E mesmo assim, às vezes eu passo uma semana sem praticar um esporte, ou comendo não dentro do que eu costumo comer, e eu já sinto a diferença, sabe, no meu corpo. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, em relação à qualidade de vida, as mudanças foram inúmeras. Eu não consigo nem citar aqui quantas.